Ao longo da história, livros que provocaram o status quo sempre foram vistos com desconfiança, principalmente em tempos de repressão política ou religiosa. Muitos desses livros continham ideias filosóficas tão revolucionárias que foram proibidos em suas épocas, pois ameaçavam as bases de poder e as estruturas de controle. Mas o que acontece quando um pensamento é suprimido? Será que isso o torna ainda mais perigoso? Imagine-se na pele de um pensador, cuja obra foi banida por governos, reis ou até pela própria igreja. O que faria para que sua verdade prevalecesse? Talvez seja essa proibição que torne a ideia ainda mais atraente, pois o proibido desperta a curiosidade humana. A filosofia tem esse caráter quase indomável de questionar as bases da realidade, da moralidade e da política. Quando esses questionamentos desafiam o poder estabelecido, a reação costuma ser rápida e brutal. Obras de figuras como Giordano Bruno, que via a existência de infinitos mundos e questionava a centralidade da Terra no cosmos, ou de Jean-Jacques Rousseau, que falava da liberdade natural do homem, sofreram duras consequências. Em muitos casos, esses pensadores foram presos, mortos ou exilados, mas suas palavras continuaram a ecoar, como uma chama que não podia ser extinta. Mesmo que suas vidas fossem destruídas, suas ideias seguiam plantando sementes de transformação nas mentes de futuras gerações. Entre os livros que marcaram a história pela censura, temos O Príncipe, de Maquiavel. Proibido pela Igreja Católica, essa obra foi vista como um manual de tirania. Sua análise fria e calculista sobre o poder político parecia desafiar a moral religiosa da época. O que poucos compreenderam é que Maquiavel não estava advogando pela crueldade, mas sim descrevendo o mundo político como ele realmente era, sem filtros, e talvez essa tenha sido sua maior ofensa, a verdade sem adornos. Seu realismo impiedoso era uma afronta a qualquer sistema que desejasse perpetuar ilusões sobre a bondade dos governantes. Outro nome que sofreu com a repressão foi Spinoza, cujo tratado teológico-político foi rapidamente banido. Em uma era dominada pela fé cega e pelo dogma religioso, Spinoza ousou sugerir que a Bíblia deveria ser interpretada de forma racional, como qualquer outro texto, e que a religião deveria estar separada do Estado. Suas ideias eram como veneno para as autoridades, que temiam perder o controle sobre a mente das massas. O desafio que ele representava era maior do que qualquer outro, pois atacava as próprias fundações de poder, desafiando a autoridade divina, usada para justificar o domínio político. Immanuel Kant, que talvez seja um dos mais reverenciados filósofos da modernidade, também não passou incólume. Sua obra A Religião nos Limites da Simples Razão foi banida pela Prússia. O livro questionava a prática religiosa institucionalizada e propunha que a verdadeira moralidade deveria ser fundamentada na razão, não em mandamentos divinos. Kant, como Spinoza, via a filosofia como um caminho para libertar o homem das amarras impostas pelo poder, especialmente o poder religioso. Seus pensamentos subverteram a ideia de que a fé devia ser aceita sem questionamento, oferecendo à humanidade uma alternativa de liberdade racional. E quem poderia esquecer de Rousseau? Seu tratado Emílio, ou da Educação, foi proibido tanto na França quanto em Genebra. Rousseau argumentava que a sociedade corrompia o homem, e que a educação deveria respeitar a natureza humana, permitindo a liberdade do indivíduo. Era uma crítica frontal à civilização da época, que o tratava como subversivo, um pensador perigoso cujas ideias podiam incendiar as massas. Ao expor a artificialidade das normas sociais, Rousseau ofereceu uma visão de retorno à simplicidade e à pureza, algo que alarmava profundamente os poderosos. A Revolução Francesa trouxe consigo uma série de debates filosóficos sobre liberdade e igualdade, mas, ironicamente, também foi um período de censura. O Contrato Social, de Rousseau,
que inspirou muitos revolucionários, foi proibido durante certos períodos, por regimes que temiam o poder de suas ideias. O paradoxo é que o livro, ao mesmo tempo que defendia a democracia, também denunciava a forma como o poder corrompe. A influência das suas ideias foi tão profunda que ecoou em revoluções ao redor do mundo, mostrando que as palavras têm o poder de transformar nações. Karl Marx, por sua vez, viu seu manifesto comunista banido em diversos países. A ideia de uma revolução proletária global era assustadora para os governos da época. Em um período marcado pelo avanço do capitalismo industrial, Marx ousou sugerir que o sistema não só era injusto, mas que estava destinado ao colapso. Suas previsões e críticas foram vistas como ameaças à ordem estabelecida, e a repressão contra ele e seus seguidores foi implacável. No entanto, suas palavras incendiaram o imaginário coletivo, levando à formação de movimentos operários e revoluções ao redor do mundo. Já Friedrich Nietzsche, autor de Assim Falou Zaratustra, viu suas obras serem recebidas com desconfiança, e, em muitos casos, censuradas de maneira indireta. Embora não tenha sido banido formalmente em muitos países, sua crítica às instituições religiosas e à moral cristã incomodou tanto que muitos tentaram descreditar suas ideias. Para Nietzsche, a moralidade era uma criação humana, e o super-homem seria aquele que transcenderia essas imposições. Ele via a religião e a moral como instrumentos de domesticação que impediam o ser humano de atingir todo o seu potencial. A obra de Simone de Beauvoir, especialmente O Segundo Sexo, também enfrentou repressão, principalmente em países conservadores. Sua análise da condição feminina, acusando a sociedade de subjugar as mulheres, foi vista como um ataque direto às estruturas patriarcais. Beauvoir não apenas identificou o problema, mas também desafiou as mulheres a resistirem e se libertarem dessa opressão histórica. Suas palavras foram uma faísca no movimento feminista, que continua a lutar contra a desigualdade e a opressão até os dias de hoje. 1984, de George Orwell, embora uma obra de ficção, é uma das maiores críticas filosóficas ao totalitarismo e foi banida em vários regimes autoritários. Orwell nos mostrou que o controle das ideias é o controle da própria realidade, e em um mundo onde a liberdade de pensamento é proibida, o ser humano se torna uma casca vazia. O Big Brother, a figura de autoridade onipresente, se tornou um símbolo de opressão política, que persiste até os dias de hoje. Sua obra se tornou uma advertência, um espelho sombrio das consequências do autoritarismo, que ressoa com vigor em todas as épocas. Voltando ao campo da filosofia existencialista, Jean-Paul Sartre, com sua defesa da liberdade absoluta, também teve suas obras vigiadas de perto por regimes conservadores. A ideia de que o ser humano é responsável por criar seu próprio sentido de vida, sem a intervenção divina, foi revolucionária e ao mesmo tempo temida. No pós-guerra, suas ideias sobre liberdade individual, responsabilidade e política despertaram tanto admiração quanto ódio, especialmente entre aqueles que viam na religião e no nacionalismo um caminho de coesão social. Sartre representava a desconstrução dessas certezas. Michel Foucault, um dos grandes filósofos do século XX, também se destacou por suas críticas ao poder e suas diversas formas de controle social. Seu livro Vigiar e Punir é uma análise minuciosa de como as sociedades disciplinam e controlam os corpos e mentes das pessoas. Para Foucault, a sociedade moderna é uma prisão disfarçada, onde somos constantemente vigiados e moldados pelas instituições. Sua obra foi recebida com ceticismo por muitos governos, que se sentiram ameaçados por suas críticas às formas de controle social e político. As ideias de Herbert Marcuse, filósofo da Escola de Frankfurt, também foram vistas com desconfiança, principalmente durante a Guerra Fria. Seu livro Eros e Civilização
foi considerado perigoso, por propor que a sociedade capitalista reprimia as verdadeiras necessidades humanas em prol do lucro e da eficiência. Marcuse acreditava que a liberação da sexualidade e a busca pelo prazer eram formas de resistência contra a opressão. Ele ofereceu uma visão subversiva, onde a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada com a destruição das estruturas capitalistas repressoras. Por fim, a censura a livros filosóficos nos revela algo importante: o medo que o poder tem da reflexão. Quando um regime ou uma autoridade busca suprimir uma ideia, o que eles temem de fato? Talvez o que mais assuste seja a capacidade das ideias de mudar consciências e, por consequência, o mundo. A censura, em última análise, é uma confissão de fraqueza, pois demonstra que o poder teme o confronto com a verdade. E você, já se perguntou quais outras ideias estão sendo silenciosamente suprimidas nos dias de hoje? Obrigado pela atenção e até a próxima!